Iniciando. Boa noite. Agora começou a gravação. A gente vai começar mais uma live. A gente está fazendo esse intensivo de lives, né? Que a gente chamou de intensivo Pense e Revalida. Todo dia a gente está fazendo uma live às 7 horas da noite, horário de Brasília. E cada dia a gente está abordando temas de checklist de uma área específica. Lembrando que semana passada a gente começou com um dia cada live também, onde a gente aborda um pouco mais sobre o esqueleto de cada área. Então, para quem quiser o esqueleto um pouco mais detalhado, e as primeiras lives também, o responsável pela área ia responder na estação e o checklist, e a gente foi detalhando um pouco mais. Então, essa ideia dessa rodada de lives, que a gente está fazendo intensivo, é justamente abrir a oportunidade para vocês treinarem o checklist aqui com a gente, treinar a estrutura, treinar uma área, e aí a gente vai fazendo a orientação, vai organizando essa estrutura, esse esqueleto, essa anatomia na cabeça de vocês de cada área. A nossa ideia, para quem está perguntando para a gente assim no privado, como que funciona a nossa mentoria, a ideia da nossa mentoria, diferente um pouco aqui da live, é a gente criar um esqueleto, criar uma estrutura da área. Então, a nossa ideia principal é a pessoa aprender a responder uma área, independente que tema que ela tenha dentro da estação no dia. Então, aqui a gente está nas lives, a gente está trazendo isso um pouco, a gente está abordando um tema e a gente acaba que aborda um pouco a área. Mas a ideia da mentoria é justamente abordar um foco geral na área. E hoje, então, quem são os responsáveis pela área de ginecobstetrícia é a Evelyn e o Tony, e aí eu deixo a palavra com eles. Obrigada, Dani, pela introdução. Gente, boa noite de novo, doutores e doutoras. A gente agradece mais uma vez vocês estarem confiando no nosso trabalho, estarem acompanhando aqui essa semana intensiva de lives, que é, na verdade, para vocês, né? Isso é uma ferramenta de estudo totalmente gratuita para tá vendo, né, se vocês gostam do nosso curso, se vocês querem fazer parte, e também que vocês possam aproveitar ao máximo esse espaço. Bom, como o Daniel começou dizendo, hoje o tema seria ginecologia e obstetrícia. Eu vou começar falando um pouco sobre obstetrícia e o Tony vai estar me complementando na parte de ginecologia. Vamos estar realizando 2 checklists, conforme a gente vem fazendo, um checklist dos últimos anos do Revalida INEP e o outro exclusivo da nossa plataforma. Vamos estar chamando vocês, quem se animar, pode estar participando, sem medo, sem vergonha, sempre lembrando que isso não é um espaço de julgar ninguém, nem de medir conhecimentos, não é um espaço de aprendizagem, tá bem? Bom, eu vou começar dando uma simples, já temos alguém que é interessado em fazer, tá bom, a gente chama você. Vou começar falando um pouquinho sobre a anamnese, né, sobre o esqueleto. Eu digo um pouquinho por quê? Porque na semana passada a gente ficou bastante nesse tema, né, sobre anamnese em todas as áreas. Então, se vocês tiverem um interesse em aprofundar um pouco mais sobre a anamnese nessa área, a gente está convidando vocês a estarem assistindo as aulas gravadas que estão no YouTube, caso alguém que está aqui não pôde participar. Deixa eu só fechar aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho por cima e vamos abordar outros temas também. Bom, então vamos lá. Vamos começar do básico, né? Quando a gente fala que estamos no dia da prova e chegou finalmente a hora de você fazer uma estação de GO, o que vai acontecer? Vocês vão estar num corredor onde vão ter 5 portas. Eu digo isso e vocês vão imaginando a cena. Então, tem 5 candidatos, você é um deles, tem 5 portas no corredor. Cada porta tem um número nelas. Se vocês estão no primeiro dia, essa área que a gente está aqui hoje, GO, vai ter um número na porta, um número 4. Se é o segundo dia de prova, vai ser o número 9. Quando você estiver em frente àquela porta e ver aquele número, a sua cabeça tem que fechar o seu esqueleto de área nesse momento. Você tem que lembrar todas as perguntas que você não pode esquecer de trás daquela porta. Pode ser que todas estejam no PEP, pode ser que falte algumas das que você considera essencial. Mas essas perguntas que a gente vai falar, com certeza vai ter ponto garantido lá. Então, se quiser pegar um caderninho, né, anotar, é isso, gente. Então, você está lá em frente à porta, do lado de fora, tocou o sino. Abre a porta, entra, olha para a câmera, mostra o seu código QR e se apresenta. Candidato, no meu caso, candidata Evelyn Lima Moreira Galvão.
Se dirija até a sua mesa de tarefas e comece a ler. O pessoal anda perguntando para a gente, eu sou obrigado a ler em voz alta, eu posso ler mentalmente? Não existe uma regra no Revalida INEP que você tenha que ler em voz alta. Eu recomendo que leia em voz alta, porque é um momento de extrema tensão, de extremo nervosismo, a boca fica seca, o coração dispara, quem fez a prova já sabe qual é a sensação de estar na situação real. E o que acontece? Quando você começa a ler o CAD em voz alta, você ainda não está falando com o paciente simulado, você só está lendo aquela informação que todo mundo vai ter acesso. Você corta esse gelo, corta esse silêncio. Então, se a sua voz for sair trêmula, aquele é o momento de colocar a primeira marcha e engatar. Então, aquele é o momento. Tem gente que não se sente bem fazendo isso. Não, eu prefiro ler mentalmente. Como eu falei, não existe uma regra. Você não vai ser desclassificado se não ler em voz alta. Então, é uma escolha sua, né? Sim, os impressos se recomenda mais fortemente ainda que você leia em voz alta. Mais uma vez, não é uma regra ler nenhum impresso em voz alta. É algo que a gente testou, né, e viu que muita gente se adapta bem. Só que é algo que vocês têm que decidir também. O melhor para mim é tal coisa. Bom, então me apresentei, encaminhei até a mesa, li o meu cenário de atuação e a minha lista de tarefas. Vou olhar para a minha paciente simulada, que nesse caso, atrás dessas portas, sempre será uma mulher, e vou estar perguntando: qual o seu nome? Você vai se apresentar, perdão. Olá, boa tarde, bom dia. Eu sou tal pessoa, no meu caso, olá, boa tarde. Sou a doutora Evelyn, responsável pela sua atenção aqui na unidade de saúde. Se o paciente está em pé, o que eu vou fazer? Sente-se, por favor. Se o paciente já está sentado, não é necessário isso. E se o paciente estiver deitado numa maca, eu já sei que tem alguma coisa errada acontecendo. O que seria uma coisa errada? Provavelmente esse paciente está instável. Bom, e sigo perguntando: qual o seu nome, sua idade, sua profissão, seu estado civil. Como eu vou fazer um pouquinho mais a área de obstetrícia, né? As perguntas não podem faltar. Lembra a data da sua última menstruação? Tem possibilidade de estar grávida? Já esteve grávida antes? Já teve algum aborto? Teve algum parto? Mas se ela disse que não teve nenhuma gestação, por que eu vou perguntar se ela teve aborto? Porque lembrem que quem está ali é a simulação de um paciente totalmente leigo, que não tem nenhum conhecimento de medicina. Então, para muitas mulheres, né, que entendem que têm conhecimento de que o aborto não foi uma gestação, porque não nasceu um bebê, ela não tem um filho. Então, muitas não entendem isso. Então, você pergunta: já esteve grávida? Não. Já teve algum aborto? Tive. Então, vocês já podem esperar esse tipo de resposta, né? Por isso, sempre investigar bem a fundo. Então, já esteve grávida, já teve abortos, já teve algum parto vaginal ou cesárea? Tem perguntas de todo mundo, né, geral também. Tem alguma enfermidade crônica? Usa alguma medicação de forma contínua? Tem alergia a algo? Sempre digam alergia a algo. Por quê? Já foi cobrado em alguns PEPs alergia alimentícia, alergia medicamentosa. E se você usa da esperteza, né, você pode falar alergia a algo que englobaria ambos, né? Depois você tem como lutar por isso no PEP. Se vê que está com tempo, destrincha, né? Alergia medicamentosa, alergia a pólen, alergia a alimentos, são muitas alergias. Bom, e caso vocês reconheçam que seja realmente uma gestante, que inclusive já vem escrito, né, no seu cenário de atuação, você atenderá a gestante de tantas semanas, não esqueça de perguntar jamais: trouxe a caderneta perinatal? Esse é um documento essencial que a mulher tem que carregar com ela. Vai ser muito raro ela não trazer esse documento, porque é uma forma, na verdade, de vocês ganharem tempo, né? Todas aquelas perguntas que vocês teriam que fazer para ela vai estar escrito ali, então você vai ganhar muito tempo ali. A menos que seja uma gestação bem inicial, que aí ela não vai vir com essa caderneta, igualmente nada impede. A partir do momento que você escuta a informação da paciente, de, por exemplo, fiz um exame de urina e deu positivo, já pode perguntar a partir dali, porque é o seu primeiro contato com ela, mas se ela disser para você que já tem a caderneta, quer dizer que ela já consultou antes. Não perde ponto por perguntar se ela não tiver resposta. Pergunta se está com a caderneta, você já perguntou se ela tinha alguma enfermidade prévia. Descobriu alguma enfermidade nessa gestação? Está tomando alguma medicação controlada ou suplementação vitamínica?
Está tendo uma gravidez controlada? Seus exames estão em dia? As suas vacinas estão em dia? E agora, pós-pandemia, não se esqueçam nunca de mencionar vacinas Covid-19 e perguntar se ela já teve também Covid-19. Outras perguntas importantes para a grávida. Nessa gestação, ficou internada? A senhora conhece seu tipo sanguíneo? Caso essa informação não esteja contida na caderneta da gestante, porque é uma informação que tem que estar na caderneta da gestante. E algo também, né, que é uma pegadinha, é você, igual acontece na criança, que chega com a caderneta de vacina e você tem que reconhecer o que falta, também é algo cobrado pelo Revalida INEP. Ela chega com a caderneta, não sei, um exemplo, no último controle gestacional dela, a doutora, eu vim para uma consulta de controle hoje, trouxe a caderneta? Trouxe. Você olha a caderneta, só tem um controle. Ela não fez nenhuma sorologia, não fez a prova de tolerância oral à glicose, está faltando um monte de coisa. Qual é a sua reação nesse momento? Questionar se ela tem alguma outra caderneta, se ela tinha perdido essa caderneta e agora achou, se é essa que ela realmente usa, e questionar se esses exames realmente não foram feitos. Aí, a partir desse momento, você dá a orientação e sua conduta. Bom, depois o Tony entra um pouquinho mais nas perguntas, né, para a mulher em idade fértil, mas o que eu quero estar explorando hoje com vocês seria o exame físico da mulher gestante. Então, depois que eu terminei bem a minha anamnese, conforme as respostas da atriz, né, nesse caso, é isso que vai guiar vocês dentro da estação. Primeira coisa que vai me guiar dentro da estação, assim que eu entrei, como o meu paciente está, então assim que eu entro, eu olho para ele. Está em pé? Eu já tenho que saber que eu vou ter que mandar sentar. Está sentado? Eu já sei que é uma paciente que provavelmente está estável. Está deitado? Provavelmente é uma paciente que está inestável. Então, isso me guiou dentro da minha estação. Segunda coisa que vai me guiar é meu cenário de atuação. Aonde eu estou? Estou numa USAFA? Estou numa atenção secundária? Estou numa UBS? Onde eu estou? Isso me guia também e o que eu tenho disponível. O Revalida INEP adotou esse padrão de dizer para você o que tem dentro da unidade que você está atuando. Então, isso me guia. Se tem lá escrito aparelho de ultrassom, provavelmente eu vou ter que pedir uma ultrassom. Não é de regra. Mas se ele perdeu tempo, investiu tinta de impressora, que seja, para colocar isso no papel, algum motivo tem, né? Tem sempre que pensar o que está por trás disso. A próxima coisa que vai me guiar dentro da estação são as minhas tarefas. Não se esqueçam, gente, nesse treinamento que a gente está fazendo aqui com vocês, a gente está sempre batendo na tecla. Leiam as tarefas e sigam as tarefas. A tarefa é o que o examinador quer que eu faça. Tudo que está ali, a chance enorme é de estar no PEP, porque se ele pediu aquela tarefa para você, é ali que ele está te avaliando, são naqueles itens. E depois, o que te guia dentro, para onde você tem que ir, é a resposta do seu paciente simulado. Então, se você começa a perguntar, e tudo que você está com uma linha de raciocínio, por exemplo, eu estou suspeitando, no caso, né, de ginecologia, eu acho que é um síndrome de ovário policístico, que essa paciente tem, e começa a fazer perguntas que clinicamente seria o que a paciente que tem síndrome de ovário policístico tem. E tudo que eu pergunto, ela fala, não consta, não consta, não consta, não consta, não consta, a chance de eu estar indo para o caminho errado é enorme. Então, eu vou tentar direcionar meu raciocínio fazendo outro tipo de perguntas para essa paciente. Algumas perguntas são coringas, que independente da resposta ser não consta ou ter uma resposta, vão estar, né, que é o que a gente fala que é a data de última menstruação, se ela sabe data provável de parto. Essas perguntas são coringas, por mais que você fale, lembra a data de última menstruação? Não consta no script? Invistam nessa pergunta, é uma pergunta essencial nessa estação. E depois você parte para o seu exame físico pensando na queixa da paciente. Se a queixa já não aparece no cenário de atuação, com certeza ela te falou quando você investigou o motivo de consulta dela. E lembrem-se sempre, né? Pedir exame físico de tudo. Treinar para fazer isso de uma maneira muito rápida. Então, vocês em casa escrevam numa folha o exame físico do corpo inteiro, junto com os sinais vitais, e treinem várias vezes ao dia, falar aquilo da forma mais rápida possível. Mas e se o examinador não entender muito bem o que eu falei? Gente, se você falar de uma forma clara, porém rápida, o ponto está garantido. E na hora de entregar o card, ele entrega de uma vez. Não é que ele vai entregar esse card, frequência cardíaca, esse card, frequência respiratória.
Não, então ele vai pegar a folha e vai te entregar de uma vez, tudo que está ali. E o que importa é o que você falou. Ah, mas falou muito rápido. Não perde ponto por falar rápido no dia da prova, tá bem? Então, vocês vão escrever numa folha e vão treinar isso exaustivamente, a forma mais rápida que vocês conseguirem pedir o exame físico. Por quê? Porque depois vocês vão ter mais tempo de fazer as outras coisas. Então, quero examinar essa paciente que chegou. Nunca esquecer de começar pelos sinais vitais, porque isso é o parâmetro se a paciente realmente está estável hemodinamicamente ou não. Isso vai permitir que você inicie a sua primeira conduta terapêutica. Se essa paciente está inestável hemodinamicamente, você não vai seguir tranquilo ali naquele consultório. Vai falar, eu quero encaminhar essa minha paciente para a sala vermelha. Na hora. Você corta o que está fazendo ali e vai ter uma outra conduta. O paciente está estável, eu vou seguir pedindo meu exame físico tranquilamente. Então, vamos lá. Vou pedir os sinais vitais da minha paciente. Bom, você vai verbalizar, gostaria de pedir os sinais vitais, quero pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura axilar. Pode agregar o tempo de enchimento capilar também. Bom, o que mais que eu quero? Agora eu quero fazer o exame físico geral da minha paciente. Ah, mas é uma paciente grávida, é um controle gestacional, eu preciso ver se ela tem adenomegália, tem necessidade? Olha, se tem necessidade ou não, é uma coisa, se está no PEP ou não, é outra. Ninguém sabe o que está no PEP, e você não perde, se você falar muito rápido, esse tempo que você vai perder, às vezes é menos de 1 segundo. Então, você vai, como eu falei, escreve num papel e repete isso inúmeras vezes. Tem até a forma, né, que eu tenho na minha cabeça, na live passada eu fiz, o pessoal achou super engraçado, mas enfim, aí você vai começar. Quero fazer uma ictoscopia, sempre falar ictoscopia, porque em caso de lesão de pele, essa é a palavra-chave para eles liberarem um card. Quero uma ictoscopia a nível céfalo-caudal do meu paciente, observando pele, mucosa, signo de desidratação, alteração de coloração de pele, quero buscar adenomegárias, no caso se for criança, você pede, né, rinoscopia, uroscopia, otoscopia, e você vai descendo, vai imaginando o paciente, da cabeça aos pés. Pode falar que você quer ver a conjuntiva, né? Ah, eu quero ver, e também a nível respiratório, quero fazer um exame físico respiratório, cardíaco, porque nesse caso eu falei só respiratório e cardíaco, porque eu estou pensando numa paciente gestante, que foi o que eu falei para vocês, que está vindo num controle. Então, não vou destrinchar esse tema. Já é diferente se é uma paciente que vem dizendo que está com uma queixa de tosse, que está com falta de ar. Então, na hora que eu falar quero exame físico respiratório, eu não vou falar só respiratório e passar para o cardíaco. Aí eu vou falar quero exame físico respiratório, com inspeção, auscultação, percussão, palpação, e já vou passar para o cardíaco. Se não, eu só falo por cima. Exame físico respiratório, cardíaco, nas mulheres sempre dá um pouquinho mais de atenção para as mamas, né, e para o exame genital. Então, eu quero fazer exame de mamas, inspeção estática e dinâmica, palavras-chave, estática e dinâmica. Só perde tempo falando como vai ser isso se tiver solicitado na tarefa. Se não tiver na tarefa, inspeção estática e dinâmica é suficiente. Segue descendo. Agora eu quero fazer o exame do abdômen. A mulher grávida, então a gente está vendo aqui. Então, no abdômen da mulher grávida, eu vou prestar mais atenção. Então, eu vou destrinchar ela. Vou falar, quero inspeção, auscultação, percussão, palpação superficial e profunda, buscando pontos dolorosos. Quero verificar a altura uterina, caso seja possível. Quero, ou seja, dependendo da idade gestacional, mas sempre falo, caso seja possível. Quero fazer manobras de Leopold. Gostaria de escutar os batimentos cardiofetais da minha paciente. E aí você vai para onde? Exame ginecológico. Que lá, antes de você entrar no exame físico, o que você fez? Não só nela, mas em todo mundo. Posso realizar o seu exame físico? Você me autoriza? Peçam permissão, gente. Em momento nenhum falem que vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, se não tem autorização prévia do paciente. Ela me autorizou lá atrás, e o que eu tinha que ter falado assim que o paciente me autoriza? Neste caso, estou lavando minhas mãos, colocando as luvas, consulta ginecológica obstétrica e urológica sempre, vocês vão verbalizar, e gostaria da presença de um auxiliar de enfermagem. São pacientes que a gente não faz exame sozinho dentro da sala, é obrigatória a presença de um outro profissional. E então, voltando lá para a parte genital, o que você vai falar da genitális da paciente? Mesma coisa da mama, eu quero uma inspeção estática e dinâmica, quero verificar essa vulva. Ok, e aí depois você vai fazer o quê? Vai ser invasivo com ela.
Quero fazer especuloscopia observando colo uterino e paredes vaginais. E aí está o ponto-chave, né? A pegadinha. Faço tato bimanual ou não? Depende. Quando que você não vai fazer o tato bimanual nessa mulher grávida? Se você tem uma suspeita de placenta prévia. Placenta prévia é contraindicação absoluta, você tá colocando o dedo lá. Ah, estou com luva estéreo. Não, gente, tenha certeza que é uma placenta prévia antes de colocar o dedo. Então, você vai estar muito atento à queixa da paciente para ver se você vai falar ou não do tato, né? Então, não é nada a ver com placenta prévia, nem tem queixa, nem nada. Ok, tato bimanual e quero fazer mobilização do colo do útero. Pode destrinchar um pouco mais segundo o motivo de consulta. Ai, doutor, estou grávida, eu vim porque está saindo um fluxo da minha vagina, um fluxo fedido. Quando você falar que quer olhar o colo do útero, você fala, quero ver o aspecto do colo do útero, ver se tem alguma alteração, ver se tem saída de secreção pelo colo do útero, ver a cor dele, você pode ir agregando conforme a queixa que ela teve, para ir te ajudando que o avaliador veja que você está bem direcionado no que você está pedindo. Depois que vocês terminam de pedir essa parte, aí vai para os membros. E quero fazer exame de membros buscando signos GDEMA e TVP. Bom, gente, passando por cima, assim, né, essas serão as coisas mais importantes do exame físico, que não pode faltar na hora de pedir para uma paciente grávida, tá bem? Tony, você quer aproveitar e falar algo da parte de anamnese e exame físico da mulher em idade fértil, ou a gente faz o caso clínico de gestante? Vou aproveitar e falar agora para o pessoal já seguir e continuar o raciocínio. Bom, aproveitando, boa noite a todos. Aproveitando a parte básica da estrutura da anamnese, que a Evelyn falou, que se aplica a todas as áreas, clínica, cirurgia, né, que a gente sempre tem que perguntar, fazer o acolhimento, perguntar motivo de consulta, antecedentes. Gostaria de acrescentar algumas coisas que são importantes na área de ginecologia. Na parte de motivo de consulta, gostaria de destacar que nem sempre vai ser um sintoma um motivo de consulta. Esse motivo de consulta ele pode ser várias outras coisas. Pode ser uma adolescente que quer iniciar o uso de algum método contraceptivo. Então, nesse caso, a gente tem que conhecer os principais, saber vantagens, desvantagens de cada um, conhecer as particularidades da paciente que a gente está atendendo e com ela, junto com ela, a gente propor a melhor opção. Esse motivo de consulta também pode ser simplesmente um controle ginecológico, então a gente tem que saber periodicidade desse controle ginecológico, qual foi o último que ela realizou, se fez Papa Nicolau ou não. Ou pode ser realmente algum sintoma, pode ser uma paciente com corrimento vaginal, com atraso menstrual, pode ser alguma paciente que está tendo dor nas relações sexuais. Então, cada motivo de consulta, né, se for o caso de algum sintoma, a gente tem que fazer todas aquelas perguntas, né, da semiologia para entender melhor esse motivo de consulta. E sempre perguntar sintomas associados e descrever também todos esses sintomas que a paciente referir. Da parte de antecedentes, eu quero acrescentar antecedentes ginecológicos, sempre perguntar a data da última menstruação, e isso não importa a área que a gente esteja realizando, dentro da clínica, dentro da cirurgia, né, as pacientes que chegam com abdômen agudo, no caso da estação de cirurgia, sempre perguntar data da última menstruação. E na ginecologia, muito mais importante também, a gente não pode deixar de perguntar. Data da primeira menstruação, a menarca, data do início da atividade sexual, sexarca, perguntar o cartão de vacinação, se está em dia, o último controle ginecológico e o último exame de Papa Nicolau que essa mulher realizou, qual foi o resultado, se estava normal, se estava alterado. Então, tudo isso são perguntas que a gente precisa de fazer. Com respeito à vida sexual, se essa mulher tem vida sexual ativa, qual o número de parceiros, se ela usa preservativos nas relações ou não. Então, isso a gente não pode deixar de perguntar. Como a Evelyn falou, não sempre todas as informações vão estar no padrão esperado de procedimentos, mas se caso tiver, a gente vai pontuar. Se caso não tiver, a gente não vai perder ponto. E lembrar que isso são perguntas que fazem parte da história clínica, então a gente precisa de perguntar
para a nossa história clínica ficar adequada. Na parte de exame físico, além da parte geral, que a Evelyn já comentou, a gente vai acrescentar a parte mais específica de ginecologia. Sempre pedir especificamente o que você precisa, não citar simplesmente exames ginecológicos, porque a gente sabe que o exame ginecológico tem parte das mamas, exame pélvico, a parte de especuloscopia, toque vaginal, inspeção genital, inspeção anal. Então, sempre quando vocês pedirem um exame, sejam mais específicos e precisos possíveis. Então, se eu quero a parte genital, eu vou falar, eu quero inspeção genital, especuloscopia, toque vaginal. Se eu quero uma avaliação das mamas, uma paciente consulta por uma massa tumoral que ela encontrou fazendo palpação, então eu quero solicitar exame mamário. Então, sempre especificar bem o que vocês precisam. Depois, a parte de conduta terapêutica pode incluir medicamentos, condutas não medicamentosas, pode incluir encaminhamento para algum outro profissional, ginecologista, né, considerando que a gente é profissional generalista, então a gente vai poder encaminhar em algumas situações a paciente para um ginecologista. Então, isso vai variar um pouco de acordo com cada caso clínico. Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida com respeito a essa estrutura geral que a gente estava falando, a gente pode iniciar a realização dos checklists. Alguém tem alguma dúvida? E depois com ginecologia. Alguma dúvida? A gente pode chamar, o pessoal já foi se voluntariando, hoje o pessoal está animado. Tinha pedido aqui primeiro, né? Cadê? Eu quero consultoria de gestão produtiva empresarial. Esse é o nome que me aparece. Você está aqui online? Sim, boa noite. Meu nome é Fernanda. Oi, Fernanda, boa noite. Você quer estar participando com a gente hoje, então? Sim. Tá bom. Você já faz parte da nossa plataforma? Eu sim já faço parte. Já está dentro, então tá bom. Então eu vou estar te mandando um código, você já sabe usar o código? Eu sei, sim. Perfeito. A única coisa... Tá bem, a gente vai te guiando. A única coisa que eu vou precisar é que você compartilhe a sua tela com a gente, para o pessoal poder ver a sua tela também. E mantenha o microfone ligado, nada mais, tá bem? Tá bom. Então, eu tô mandando o código aqui no chat. Aí você pode compartilhar a sua tela, copiar o código e eu vou te ajudando dentro da plataforma. Estão olhando minha tela agora? Isso, já começamos a ver sua tela. Aí no chat eu mandei o código, você pode copiar ele e ir lá para a parte de plataforma. Enquanto a Fernanda vai abrindo o checklist, para quem ainda não participa da nossa plataforma, a gente vai colocar aqui o canal de atendimento, pode entrar diretamente, ou também quem está lá no grupo, pode me chamar no privado ou mandar no número de atendimento da Pense Revalida. A nossa plataforma hoje já está com 128 checklists e a gente vai chegar até os 150 até o dia da mentoria. Não. Conseguiu? Isso. Você vai em buscar. Perfeito. Área de GO, criado por mim, pode iniciar. É a primeira vez que você vai fazer uma estação prática? Eu estou nervosa. Calma. É a primeira vez? Eu estava fazendo 2, 3 vezes eu fiz. Então perfeito, você já sabe como funciona, né? Então, pessoal, quem está vendo a primeira vez nossa live, tá vendo que lá em cima só aparece GO para ela, então a única coisa que ela sabe é o que a gente sabe no dia da prova. Ela agora está do lado de fora de uma sala que está escrito o número 4 ou o número 9. Então, agora, na sua cabeça, o que você tem que fazer? Está do lado de fora da sala, esperando tocar o sino, sua cabeça tem que fechar o esqueleto GO. Perguntas chaves de todas, você tem que ter, agora é fresca na sua mente, mas o que você sabe que atrás da porta te esperando? Uma mulher, ou em idade fértil, ou uma mulher que está grávida já, né? Ou uma mulher pós-menopausa. A sua certeza é que tem uma mulher lá dentro te esperando, tá bom? Isso, quando você estiver pronta, você me avisa, eu solto o tempo. Lembra que uma vez que começa o tempo, o que você tem que fazer é se apresentar, tocou o sino, você se apresenta, candidata o seu nome completo,
Aí sim você começa a ler cenário de atuação, tarefas, para depois começar a falar com o paciente, tá bem? Tá bom, tá bom. Perfeito. Estou, tá. Tá Pode bem? começar. Perfeito. Só me dá um segundinho aqui. Conforme você vai pedindo as coisas, sabe, né? Vai aparecer que o impresso está sendo carregado. Uma vez que o impresso estiver disponível para você, você clica para ter acesso à informação. Tá bom. Ok? Vamos lá, então. Tá bom. 1, 2, 3 e vamos. Boa noite, eu sou Fernanda Cossio Luján, candidata para revalidação. Um minutinho, vou ler o enunciado. Local de actuação, unidade de atenção primária. A unidade possui a seguinte infraestrutura: laboratório de análisis clínicas, setor de diagnóstico de imagem, aparelhos de ecografia e exames radiológicos convencionais. Descrição do caso: mulher de 26 anos, comparece à unidade básica de saúde, aflita com resultado de exame de gravidez. Atenção, a paciente simulada não deve ser tocada durante o atendimento. Nos próximos 10 minutos, realice anamnesis da paciente, solicitar, se é necessário, exames complementares pertinentes à queixa, responder às perguntas do paciente de forma completa e justificando os motivos de orientações. Correlacionar idade gestacional com os dados da ausculta fetal e de ecografia e orientar e manejar os anseios da paciente sobre o seguimento da sua gestação. Tá bom. Boa noite. Qual é o nome qual é seu nome, sua idade, seu estado civil, sua profissão? Boa noite. Eu sou Simone, tenho 26 anos e sou estudante, doutora. Ok, senhora Simone, eu sou Fernanda Cossio, sou médica que vai atender lá hoje. Você pode tomar assento, tá bom? Qual é sua queixa? Ai, doutor, então, ontem eu fiz um exame de sangue de farmácia e deu positivo. E agora eu tô me sentindo muito aflita, eu tô desesperada. Você fez um exame de sangue? Não, fiz um exame de sangue de farmácia, né? Não sei como diz. Ah, tá. Tá bom. Então, você é casada, né? Não. Ok. Quando é a sua última data, sua data de última menstruação? Faz umas 6 ou 7 semanas. 6, 7 semanas, tá bom. Você tem algum náuseas, vômitos? Não. Seus mamas não estão aí adoloridas? Não. Tá. Você faz algum anticonceptivo? Eu Faz uso uso de camisinha, mas às vezes eu esqueço. Tá. Não usa outro método de anticoncepção? Não consta no script. Tá bom. Você tem parceiro fixo? Tenho, eu namoro há 3 anos. Há 3 anos, tá bom. Seu menarca, há quantos anos foi? Não consta no script. Tá. Você já ficou grávida antes? Não. Tá. Teve algum aborto? Não. Ou gravidez ectópica? Não. Tá bom. Você quer essa gestação? Ai, doutora, na verdade eu nem sei o que te dizer. Eu acabei de entrar na faculdade, eu nem falei com meu namorado ainda, não sei o que ele vai falar sobre isso. Tá bom, então, senhora Simone. Então, eu quisiera solicitar agora alguns exames laboratórios. Não, primeiro eu vou querer fazer um exame físico, você me permite? Permito. Tá bom. Então, eu vou lavar minhas mãos, eu vou encaminhar para a maca e eu vou lavar minhas mãos, eu vou paramentar, eu vou aquecer minhas mãos e eu vou solicitar sinais vitais, ectoscopia, eu vou solicitar um exame físico de cabeça, pescoço, tórax, abdômen, genitália e membros inferiores também. E a senhora me permite fazer também exame de toque vaginal? Permito.
Tá bom. Então, eu vou trocar de luvas e eu vou solicitar um técnico de enfermagem. E eu vou fazer inspeção, um exame físico da genitália, inspeção da vulva, e eu vou fazer um toque. Vou fazer um toque. Depois eu vou pôr o espéculo para ver as paredes vaginais e o colo uterino. E também eu quiser fazer um exame abdominal, inspeção, palpação, auscultação e percussão. Mais alguma coisa? Isso, e depois eu vou solicitar exames, eu vou solicitar laboratório de beta-HCG, um hemograma completo, urina tipo 1 e isso. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não. Tá, exame físico. Altura 1.64 metros. Tá bom? Peso 60 quilos. Presión arterial 110/70, está normal. Frecuencia cardíaca está normal. Frecuencia respiratoria está normal. Temperatura normal. Saturación de oxígeno normal. Mucosas coradas. Restante de examen físico y ginecológico sin alteración. Beta-HCG está positivo. Então, senhora Simonet, eu estou acreditando que você está grávida. Tem alguma dúvida disso? Ai, doutora, eu tenho sim. Quanto tempo já que eu tô grávida? Tá. Quanto tempo você está grávida? Tá bom. Então, você, mediante sua última data de menstruação, mais ou menos você tem umas 6, 7 semanas de gestação. Então, eu quiser solicitar uma ultrassom. Considere pedido. Doutora, ultrassom você falou, né? É nesse exame que eu posso escutar o coração do bebê? Porque, assim, eu não sei se eu quero seguir essa gestação, mas talvez se eu escutar o coração, eu acho que eu vou ter força de seguir em frente. Sim, você, a partir das 5 semanas de gestação, nós podemos escutar o latido cardíaco, o batimento cardíaco fetal. Então, aí confirma a gestação. Então, quisiera solicitar uma ecografia transvaginal obstétrica. Considere pedido. Tá. Tem alguma outra dúvida? Tenho. E se eu não quiser ter esse bebê, eu posso interromper? Então, senhora Simonet, se você não quiser ter esta gestação, a lei só permite em 3 situações, né? Permite só se for um abuso, se você estiver em uma situação grave, com sua vida, com risco de vida, e em uma anencefalia, que seu bebê não tiver cérebro. Mas não tem jeito de eu interromper essa gravidez, doutora? Agora não, a lei só permite essas 3 situações, senhora Simone. Entendi. Isso é. Eu acho que é isso. Usa todo o seu tempo no dia da prova, tá bom? Tá, então, senhora Simone, você tem unidade gestacional, a ausculta fetal. Tá, mas eu não pedi ausculta fetal. E ecografia não tem. Tá. Sua idade gestacional, senhora Simone, é de 6 a 7 semanas de gestação. Agora vamos confirmar com a ecografia. E se você quiser continuar com
com a gestação, nós temos que solicitar muitos outros exames, né? Como glicemia de jejum, teríamos que solicitar... você fez PAP também? Eu fiz, a senhora está falando Papa Nicolau, né? Eu fiz Papa tem Nicolau. um ano atrás, mais ou menos, e deu tudo certinho. Ah, tá bom, então. Então, glicemia, e seus vacinas estão bom? Não conta no script, só por seu tempo. Tá. Bom, vamos lá. E aí, tá suando, tá nervosa? Continua Estou compartilhando a nervosa. tela com a gente, tá bom? A gente vai abrir o PEP agora. Vamos lá, pessoal. Vamos todo mundo ver junto como a nossa companheira se saiu. Primeiro item. Pede ao paciente que ela se sente, foi a primeira coisa, né? Você me viu que estava em pé, falei, entra dentro da sala, como a paciente está, é como você tem que prosseguir. Pede que a paciente se sente, tenta acalmar a paciente com palavras ou gestos, como oferta de lenço, de papel e copo de água. Aí você falhou. Por quê? Em vários momentos eu falei, eu não sei o que fazer, eu estou angustiada, faltou esse acolhimento. Fica tranquila, fica à vontade para chorar, quer um copo d'água? Sempre também nessa estação em si, o INEP não, essa é uma estação do Revalida INEP 2022.2. Essa ele não cobrava tanto aquela parte de, vou fechar a porta, esse é um ambiente só nosso, mas em outras estações sim ele cobrou. Então, nessa o que ele cobrava é você tentar acalmar a paciente com palavras ou gestos, como oferta de lenço de papel e copo de água. No dia da prova, alguns candidatos tiveram, né, em frente a eles, uma garrafinha com um pacotinho de lenço, outros candidatos não tinham que se dar conta apenas pela forma que a paciente se mostrava naquele momento. Bom, então vamos colocar parcialmente adequado, porque você pediu que eu me sentasse. Pergunta se a paciente tem parcerias sexuais ou parceiro fixo, você perguntou. Pergunta qual foi a data de última menstruação da paciente, sim. Pergunta sobre a utilização de método anticoncepcional, sim. Pergunta se a gravidez foi planejada e ou desejada, sim. Pergunta quando foi realizado o último preventivo, citologia, colposcopia ou Papa Nicolau. Vou te dar uma dica. Não fala PAP, tá bom? Fala Papa Nicolau, nunca faz abreviações. Por exemplo, na estação ontem com o Bruno, de pediatria, também cobrava isso o checklist do Revalida INEP. Se você falasse, era uma estação de cetoacidose diabética, se falasse CAD, não ganhava o ponto. Cetoacidose diabética, o nome do exame aqui qual é? Papa Nicolau. Então, solicita Papa Nicolau. Eu vou dar o ponto, tá bom? Porque a gente tá bonzinho hoje. Brincadeira. Não, mas de verdade, gente, não contem com bondade do INEP. Sempre que for tomar de um companheiro de vocês, joguem a nota para baixo, porque é isso que acontece. Solicita exame físico, sim. Indica a realização de teste sanguíneo de gravidez, beta-HCG. Esse item específico era bem complicado, né? Muita gente reclamou porque se você não verbalizasse teste sanguíneo de beta-HCG, não ganhava o ponto. Por mais que depois, na verdade, você pediu, eu quero o teste, o beta-HCG, e você pediu depois um exame de urina, você não deu seguimento pedindo os exames laboratoriais, que foi uma técnica que algumas pessoas usaram na hora de pedir o recurso, né? Falar, mas eu pedi esse junto com outros exames laboratoriais. O INEP não estava sendo bonzinho, não deu ponto para o pessoal. Como não teve a verbalização, que era sanguínea, eu vou te dar insatisfatório, tá bem? Tá. Informa a paciente que a imagem no ultrassom só pode ser vista após determinado valor de beta-HCG. Essa informação não foi passada. Os batimentos cardíacos fetais só podem ser auscultados no ultrassom após 5 ou 6 semanas da gestação. Você falou 5 semanas, então vamos dar o parcialmente. Menciona 1. Oferta de apoio psicológico e assistente social. Não ofertou. 2. Possibilidade de doação legal do bebê. Não foi dada essa possibilidade. 3. Necessidade de apoio social específico. Parceria e ou familiares e ou amizades. Não foi falado sobre rede de apoio com a paciente, nenhum dos itens. Informa que o arcabouço normativo brasileiro não permite, nas circunstâncias da paciente, a realização do aborto. Você falou isso. Cita situações em que o aborto é permitido. Estupro, risco materno e feto anencefalo. Você falou risco de vida para a mãe, em situações, eu não lembro do estupro em específico. Você falou?
Sim, mas em espanhol, né? Eu falei violação. Mas Violência assim, sexual é aceitado como estupro, tá bem? Vamos tá. colocar satisfatório, então. Tranquiliza a paciente explicando que ela terá assistência necessária ao acompanhamento de sua gravidez. A única parte que foi abordada por você, Fernanda, foi em relação aos exames, controles perinatais, mas olha que é uma paciente que ela não sabe se ela quer levar adiante essa gestação, e é uma paciente de risco. Por quê? Ah, mas ela não tem nenhuma doença, não tem nenhum antecedente, por que é uma paciente de risco? Porque a gente não está abrindo essa porta do aborto legal para ela, porque ela não entra dentro do que a lei do Brasil permite, e nada impede que essa paciente saia do seu consultório e vá procurar o aborto por outros meios. Por isso é tão importante uma paciente assim, você enfatizar sobre o apoio multidisciplinar. Essa paciente vai precisar ser acompanhada de perto para que ela não tente fazer algo que possa colocar a vida dela em risco e piorar a situação, tá bom? Tá Então, bom. vamos lá. Análise de resultados, você pode fazer o clique, que vai abrir o seu gráfico. Então, você falhou um pouquinho no acolhimento, foi super bem em anamnese, super bem no exame físico. No laboratório, caiu, porque eu acabei não liberando ponto devido a que você não verbalizou, que era um beta-HCG sanguíneo. O exame de imagem você solicitou, só que realmente não foi dado na estação. E a conduta, que faltou um pouco devido a faltar essa parte de dar o apoio Humana. disciplinar. E a sua nota na estação foi 69%, que seria 6,9, é uma nota boa e estaria acima da nota de corte do último Revalidinep, você estaria aprovada na estação, tá de parabéns. Obrigada. De nada, Fernanda. Bom, alguém tem alguma dúvida, pode parar de compartilhar se quiser, alguém tem alguma dúvida sobre essa estação, alguém que já tinha fez revalida na última edição, teve um filminho passando na cabeça, alguma coisa parecida, se quiserem complementar com algo. Deixa eu ver, tem alguma pergunta? Que não. Tem pergunta aqui. O pessoal foi participando. Agora pode vir o caso de trans. Sim, gente, pode vir um caso de mulheres trans, sim. Nosso WhatsApp de atendimento. Segundo a lei brasileira, quais os motivos que pode fazer aborto? O Daniel levantou a bola aqui, vocês foram participando com ele, estupro, anencefalia, risco de morte materna. Isso aí, foi justamente o que era cobrado nessa estação. Em caso de abuso, Milena Rocha, em caso de abuso sexual, anencefalia e risco de morte materna, muito bem, então super afiados no tema quente, cobrado recentemente pelo Revalida. Vamos lá. Em caso de violação, precisamos fazer BO? Foi a pergunta do Daniel. Dani, você já respondeu aqui? Não, apenas fazemos notificação no SINAM e orientamos a paciente sem obrigá-la. Muito bem, Laura. Então, o que acontece? Em caso de violação da paciente, a gente tem a nossa conduta médica obrigatória, então, a gente tem que notificar para o SINAM e a gente também tem a obrigação de notificar para a autoridade policial. Ah, mas o BO quem faz é a paciente. O BO quem faz é a paciente, mas a gente tem que notificar para a unidade policial que tem uma paciente naquele hospital sendo atendida por esse caso. Se ela quer fazer o BO ou não, é uma opção dela. A nossa função como médico é orientá-la, se ela vier perguntar a nossa opinião, doutora, mas eu estou com medo, a nossa obrigação. Notificar para o SINAM, avisar a autoridade policial e orientá-la que essa seria a melhor conduta, mas ela não é obrigada, e também se ela falar, não quero fazer BO, quero que você tire a minha dor, me atenda, digo, num caso de violência doméstica, né, e quero voltar para o meu esposo porque eu amo ele. Não há espaço para julgamento. Se for uma estação assim, tem grande chance de cair na área de medicina da família e comunidade, onde sempre é cobrado o item. Não tomar posição alarmista e nem paternalista. O paciente tem autonomia total sobre a vida dele. A gente só tem uma intervenção brusca no caso de que seja uma criança, um menor de idade. Não tem isso. A criança não pode voltar para o lar onde ela está sendo, onde sofreu alguma violência, tanto física como sexual, psicológica. Aí sim a gente tem uma intervenção mais rígida. No caso da mulher maior de idade, por mais que a gente veja ela está vulnerável psicologicamente, a gente não consegue manter ela forçada ali, também não pode forçar ela a fazer o BO, gente. Aqui
Só teve uma atualização agora nesse protocolo da violência sexual, agora já não precisa mais fazer notificação para a polícia. Eles mudaram? Desculpa, então, gente, a última vez que eu estava Eu acho que olhando... saiu esse mês, comecinho do mês passado, se eu não me engano. Ok, então peço desculpa, tá? Sobre o aborto, se o paciente perguntar sobre métodos abortivos. Essa é a única pergunta. Como procedo? Bom, Guilherme Pocente, a gente não pode ensinar o paciente a abortar, principalmente se for numa prova do Revalida INEP. Eles não estão cobrando o que a gente considera ético ou não ético, né? Tem um arcabouço de leis do Brasil, e o que vai ser cobrado na prova é o arcabouço de leis, igual eles colocaram ali no próprio PEP do Revalida. Então, se o paciente perguntar, mas doutora, eu não quero, que era uma das perguntas da paciente, mas não tem nenhum jeito mesmo de eu parar essa gravidez, o que ela queria saber era isso, né? E você tem que rebater, tem que ser firme, segundo a lei brasileira, dizendo que não, o arcabouço não permite isso, e o que você tinha que fazer nessa situação, que foi a falha da doutora em específico, era oferecer opções. Você não pode abortar porque foi uma relação sexual consentida, porque aparentemente não tem risco materno, a gente ainda não consegue ver se o bebê tem cérebro ou não, mas o que a gente pode fazer? Se a senhora não quer, se acha que ele vai destruir a sua vida, vamos colocar para adoção. Enquanto isso, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com a equipe multidisciplinar, aqui na unidade, o que a gente conta, o que é permitido pelo SUS a gente oferecer. Então, vai ser esse médico que está acompanhando ela, então a senhora vai ter acompanhamento com o médico da família e comunidade, a senhora vai ter acompanhamento obstétrico, a senhora vai ter acompanhamento da enfermeira, do nutricionista, do psicólogo, do psiquiatra. Se precisar de alguma coisa e não conseguir sair de casa, avisa para o agente de saúde, que ele está sempre passando de portas em portas. Então, toda uma equipe pronta ali para te ajudar, é oferecer esse espaço onde ela se sinta confortável para falar até o que ela tem intenção de fazer. Porque a partir do momento que você gera esse ambiente de tranquilidade para o paciente onde ele pode se abrir, ela pode até verbalizar o que ela está pensando em fazer realmente, que é uma técnica que a gente tem que usar nas estações de suspeita, que você está um paciente depressivo, que você está pensando que ele pode tirar a própria vida. Então, primeiro você prepara o ambiente, e aí você começa a fazer as perguntas, e ele vai falando, e você vai podendo orientar dessa forma. Mas sempre ter isso em mente, foi o caso da doutora, né? O paciente quer fazer algo que você sabe que ele não pode, segundo as leis. Então, você não dá aquilo que ele quer, mas você diz o que você pode oferecer para ele. Ainda não era o que ela queria. Essa mulher, em questão, pelo que tudo indicava, ela queria realmente tirar o bebê. Não era o que ela queria. Podia ser que, por mais que ela oferecesse tudo, quando saísse do consultório, ela ia realizar o aborto de forma clandestina. A gente não sabe como terminava o caso, né? Cortava a gestação. Mas é uma coisa que vai além da nossa... do que o Revalida vai cobrar, né, pra gente. É só até aquele limite. Mais que isso, ninguém vai cobrar nada de vocês. Fiquem tranquilos. Bem legal, poderíamos começar o pré-natal dela, caso quisesse continuar a gravidez? Sim, vocês tinham também, nesse caso não foi cobrado, né? Mas a conduta numa paciente, assim, depois de você oferecer todas as opções para ela, o que você ia fazer justamente? Vou dar aqui o cartão pré-natal para a senhora, explicar o que é aquele documento, o que tem nele, o que ela vai ter que fazer, quando é o retorno, quando é a próxima consulta. Não cabia nessa estação em si, isso, porque não era o que o Revalida estava querendo avaliar de vocês, mas se for uma estação, por exemplo, que a paciente chega, igual ela, começou, acabei de fazer um exame e deu positivo, não sei o que eu vou fazer, você começa a conversar com ela, ela fala, não, tá bom, vou levar a gestação adiante, eu vou trazer meu namorado aqui, a senhora conversa com ele, a conduta seria essa. Aí o que o Revalida ia querer analisar seria outro ponto. Eu não orientaria sobre método abortivo, já abriria o pré-natal fazendo o cartão da gestante pedindo os exames. Isso não foi cobrado na estação, né? Vocês viram que não tinha ponto para isso. Então, eu falei, depende do cenário que você tá, é o que o Revalida está querendo te cobrar. Mudança recente... Não é notificação, apenas comunicação. Sempre lembrar, pessoal, de explicar à paciente a opção de doação, caso ela não queira o filho, isso aí. E lembrando, gente, se é um processo de doação, é um processo que mais ainda vocês têm que verbalizar sobre atendimento multidisciplinar. Pense que não é fácil para a mulher que levou a gestação até o final, por mais que ela não queira, ela estava tendo contato, mesmo sem querer, com a criança. Então, o atendimento multidisciplinar com a equipe de psicóloga e, caso necessário, psiquiatria, para essa mulher não chegar a fazer algo
contra a criança, que pode levar à morte materna e fetal, né? Lembrar o tratamento multidisciplinar, perfeito. Uma dica: seguir o checklist na nossa cabeça e sempre acompanhar o card das orientações, para não perder os pontos finais. Eu esqueci dos diagnósticos diferenciais nas estações que pediram em dezembro, porque esqueci de ir acompanhando as orientações. E isso, gente, quem sempre fala. Então, o que vai guiar vocês, lembrem, abrir a porta da sala, como o meu paciente está em pé, está sentado, está deitado, ok. Depois, o que me guia é meu cenário de atuação, onde eu estou, o que eu tenho disponível nessa unidade para estar oferecendo. Nessa estação, tinha dizendo que tinha o aparelho de ultrassom, né, que a gente pedia, mas não tinha nada para entregar para o candidato. E depois as tarefas e o que o paciente vai respondendo. Como eu falei, se essa paciente, as respostas dela fossem outras, era uma estação que ia para um controle pré-natal, totalmente diferente, só que veio para o lado da medicina legal, né? Então, vejam como a resposta do paciente muda totalmente o cenário que a gente está lidando. Bom, gente, se não tem mais nenhuma dúvida, vamos dar a palavra para o Tony, para ele fazer o caso de ginecologia aqui. Nunca vi lençol nem água. Se tivesse visto, quem ia tomar era eu. Muita gente relatou isso realmente, que não viu, mas não sei se quando você viu seu vídeo estava lá mesmo, porque algumas pessoas falam, na minha sala não tinha relógio, e quando falaram, eu fui ver o vídeo, estava lá o relógio, eu não vi o relógio. Mas é porque, como eu falei, é uma situação de muito estresse, muito nervosismo, e a vista fica turva, fecha, né? E o que acontece para... É impossível não estar nervoso, gente. A gente fala, toma um remédiozinho, um beta-block aí que vai dar certo. A gente não recomenda, já previamente, mas o que a gente recomenda é muito estudo, muito treinamento, porque chega uma hora que fica medular, e por mais que você esteja muito nervoso, muito tenso, você vai abrir a boca e as palavras vão começar a sair sem você nem se dar conta. Quando você vê, já está lá no meio da estação, quando você recupera o fôlego. Então, fiquem tranquilos. Outra coisa, vocês viram que era uma estação 2022.2 e não estava escrito que as tarefas tinham que ser feitas naquela ordem sem voltar. Porque começou a mudar o padrão do Revalida INEP, mas não está 100% feito. Isso é uma coisa também de pegadinha. Treinem sempre para não voltar. Mas saibam que não são todas as estações que estão assim, né? A gente não sabe o que vai acontecer na próxima prova. Então, você treinou sempre com pensamento linear. Nunca tira essa ideia da cabeça que o pessoal tinha antes de vou fazer a estação em 5 minutos e os próximos 5 minutos eu fico lembrando tudo que eu esqueci. Treina para você não esquecer. Treina para você ir super bem e usa os seus 10 minutos, né? Tira, sei lá, 20 segundos disso, que é o tempo de abrir a porta, falar com a câmera, ir até a mesa. Tira esses 20 segundinhos e o restante você usa esse tempo. A doutora terminou a sessão e falou, acho que é isso. Usa seu tempo, gente. O seu tempo é precioso e principalmente essa era uma estação que não te proibia de voltar. Então, ela podia voltar e perguntar e reperguntar o que ela quisesse, porque não ia perder ponto nenhum, tá bom? A dica de ouro é essa hoje. Então, passo a palavra para o Tony. Bom, pessoal, vamos fazer agora um checklist de ginecologia. Dessa vez, teve mais de 2 pessoas que pediram para realizar. Então, seguindo a ordem aqui no chat, pelo menos, seria Soléria Albuquerque, que foi a segunda pessoa que pediu. Não sei se o Dani ou a Evelyn viram alguém que tenha pedido antes, mas a ordem que eu tenho aqui seria Soléria Albuquerque. Não sei se ela ainda está na chamada. Solares está aqui com a gente, Soléria Albuquerque, senão a gente passa a vez. Deixa eu ver se eu... Bom, parece que ela não está mais, né? Enquanto vai olhando aí, não está mais. Pergunta para a Fernanda. A Fernanda está conseguindo... Eu vi que ela já está na plataforma, ela está no grupo Prêmio, ela está conseguindo fazer o treinamento com outras pessoas? Está conseguindo, Fernanda? Então, estou conseguindo. Eu tenho 2 companheiros que estamos praticando. É a primeira vez que você vai fazer a prova? É a primeira vez a prova prática. Ah, tá bom. Obrigado. Só estou esperando. A terceira pessoa que tinha pedido no chat, não sei se é a forma correta de pronunciar o nome, mas Cheris Ander Lores, eu acho que também não está na chamada mais.